Boa noite, irmãos. Que bom que você escolheu estar aqui. No começo da semana, o tempo deu uma mudadinha hoje, né? Estava tão quente semana passada e agora choveu. E que a chuva do Espírito Santo também caia sobre essa igreja, para que você tenha uma semana especial ao lado do Senhor. E é você que nos acompanha pela internet, que bom que você acessou, que os anjos de Deus estejam aí contigo. Nessa noite, eu gostaria de começar perguntando o que você pergunta para o Google. Hoje você já perguntou alguma coisa para ele? Várias vezes, né? O Google é engraçado, né? Ele é o site mais vazio da internet e também o mais completo. Porque ele leva você para outros sites, outras referências. E numa pesquisa feita no ano passado, no período de 6 meses, se perguntou, com os dados, enfim, palavras-chave, acho que 6 milhões de palavras-chave foram analisadas, mas tinha que ser exatamente aquela pergunta. Não poderia ser algo parecido, exatamente aquela pergunta. E durante 6 meses do ano passado, o que os brasileiros mais perguntaram para o Google, eu não trouxe toda a ordem aqui, eu trouxe as mais curiosas. Lá em 11º lugar, como consertar o ventilador? Estava muito quente, né? Ano passado. E também, condição financeira talvez não estava muito boa, né? Na maioria das famílias. Então, o ventilador não parece ser tão difícil de consertar, né? Essa foi a 11ª pergunta. A 6ª pergunta, como montar um currículo? Já perguntou isso para o Google? Já viu lá diversas maneiras de montar? Escolheu uma? A 8ª, quem é Jesus? Mais de 5.000 buscas. Exatamente essa pergunta. Quem é Jesus? Ainda foi um assunto muito procurado na internet. Em primeiro lugar, com 823 mil, como chegar? Esse como chegar é porque as pessoas queriam ir até algum local e não sabiam. E por isso colocavam no GPS, linkado ao Google, que é o Maps, para poder chegar até o lugar. Você já fez essa pergunta? Como chegar a tal lugar? E o Google te dirigiu para lá? Bom que ele já sabe tudo que você tem perguntado, num banco de dados, assim ele consegue ter acesso do que você mais gosta, do que você mais procura, e ele consegue apresentar isso para outras empresas, para que essas empresas possam conquistar você, o seu dinheiro, aquilo que você está interessado. Essa foi a pergunta mais valiosa. Como chegar? E como cristãos, será que nós estamos nos perguntando como chegar? Nós queremos chegar ao céu. Como nós vamos chegar lá? Cristo ele já abriu o caminho. É através dele que nós alcançaremos um novo céu, nova terra. Mas qual é o percurso que nós temos que andar? Com certeza é com ele, nele. Sem ele, não chegaremos lá de forma alguma. E ele já garantiu, através do seu sangue, que nós vamos chegar lá. E eu me lembro também que de 2 histórias bíblicas, elas estão em capítulos vizinhos, apesar de uma grande diferença de tempo, de pessoas que saíram de algum lugar e foram para outro lugar. Eles eram muito nômades, principalmente no passado, buscando uma terra onde eles poderiam ficar. E um desses grupos é o grupo que foi responsável, logo depois do dilúvio, eles foram crescendo, enfim, eles decidiram ir para um outro canto e formar a grande Torre de Babel. Como que você imagina a Torre de Babel? Que era a Torre de Babel? Alguns imaginam assim, ó. Esse é um dos quadros mais famosos aí para representar Babel. Mas os estudiosos dizem que tudo garante que a grande torre, na verdade, não era nem um pouco parecido com essa, mas com os zigurates, que várias nações antigas, povos antigos, enfim, construíam justamente com a intenção de ligar o céu à terra. Ainda mais porque eles foram numa planície onde não tinham montanhas, então a intenção deles, como que nós vamos nos ligar às divindades que existem no alto? Através de uma montanha, entre aspas, que nós vamos construir. Tanto é que Babilônia significa portal dos deuses, é onde os deuses vão se achegar até nós. E Babel tem um link, de certa forma, com o nome Babilônia. Então, tudo indica que seriam esses zigurates, né?
eram... Talvez você se lembre um pouco das pirâmides, mas elas são bem diferentes. Você vê aí, ela é feita de degraus que levam até um topo, onde ali se acreditava que tinha encontro, então, com essas divindades. E vamos ver os motivos. Por que eles construíram a Torre de Babel? Abra lá sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. A partir do verso 1 diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e só uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O verso 5 diz que o Senhor viu tudo isso e viu que isso não era nem um pouco bom. Vamos ver os motivos. Antes, a terra, você só tinha uma língua, ou seja, algo totalmente unificador. E sucedeu, então, explicando por que nós temos diversos idiomas hoje em dia. Segundo a Bíblia aqui, nos aponta que um grupo surgiu e esse grupo queria se destacar. Ele foi para o Oriente. Você pode traduzir aí, indo para o Oriente. Interessante que o Oriente, principalmente no livro de Gênesis, ele não é um local bom para ir. Foi para o Oriente que Caim foi. Foi para o Oriente que os descendentes de Abraão, depois que sua esposa morreu, ele teve outros descendentes, eles foram também para o Oriente. O Oriente não é visto como algo bom. E nem mesmo as cidades, nos primeiros capítulos de Gênesis, são vistas como algo bom. Mas sim é uma propagação do mal. Sodoma e Gomorra, por exemplo, as cidades que Caim e seus descendentes fundaram, enfim. Mas a atitude que eles tomam é de ir para um canto onde, segundo Gênesis, não era bom. E eles foram. E a intenção deles era ir por conta deles. E eles viram: vamos construir uma torre. E o motivo de construir essa torre era que eles não estavam confiando em Deus. Porque vai que caia um dilúvio novamente. Eles conheciam a história do dilúvio. Nós não podemos confiar em Deus. Se Ele manda um novo dilúvio para nos destruir, nós vamos estar tão seguros nessa torre, nessa imensa torre, que nós não seremos consumidos, não seremos destruídos. Se você olhar para o passado, os povos antigos eles eram capazes de fazer grandes construções que até hoje nós não entendemos como. E eles começaram a construir tudo isso. E a história continua dizendo que o próprio Deus viu que isso não era bom, confundiu a língua deles, algo sobrenatural aí, até que eles se espalharam por toda a terra. E depois, no próximo capítulo, no capítulo 12 de Gênesis, você vê uma outra pessoa completamente diferente, no meio dessa confusão toda. Essa pessoa, ela é chamada por Deus para, no meio da confusão, trazer luz às pessoas. Então, Gênesis capítulo 12, agora verso 1 em diante, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós pensamos em Abrão, aqui ainda o nome dele era Abrão, ele teve que tomar uma decisão de sair. Se você ler o final do capítulo 11,
pai dele, enfim, onde eles moravam, a região de Ur dos Caldeus. Quando você pensa em Ur dos Caldeus, será que era uma boa cidade para se viver? Décadas atrás, né, com o avanço da arqueologia, enfim, eles descobriram Ur dos Caldeus. E a ideia, antes da gente de apresentar ali o reencontro de Ur, essa era a caravana da época. Veja que não era muito fácil. Imagina, você deixar de um local para você ir para outro, é porque esse local que você estava atualmente não era realmente nem um pouco bom. Talvez tenha acabado a água, talvez não plantava mais, ameaça de violência, de guerra, enfim, inimizade com povos, tribos ao redor. Então você tinha que avançar. Não era algo muito fácil. Hoje, se nós vamos fazer uma viagem, você pega um carro, pega uma BR, talvez você fique triste com a quantidade de pedágio que você vai pagar, mas você vai ter comida aí, né? Praticamente, dependendo da estrada que você pega, de quilômetro a quilômetro, você tem uma lanchonete, algo para parar, enfim, abastecer. Mas isso não acontecia no passado. Você tinha que depender de poços de água. Você tinha que saber onde que esses poços estavam. Por isso que quando Jacó tem a tribo ali, né, vamos chamar de tribo de Jacó, eles têm uma discussão com povos vizinhos ali, porque eles tinham tampado as fontes de água, era justamente essa preocupação. Porque se um viajante saiu de uma terra, ele vai andar durante 3 dias, ele não tem como suprir água para mais de 3 dias. Ele sabe que ele vai chegar naquele poço, ele vai tirar água para continuar a viagem. E assim ele vai de poço em poço. Então, realmente era um grande desafio. Quando Deus pede para Abrão sair de Ur dos Caldeus, ele vai em comitiva. Um grupo, né, de servos, enfim. Aí na imagem você só tira o cachorro, que o cachorro tudo indica que ele não era ainda domesticável. Tá bom? Mas o restante é o mais próximo ali que nós temos em estudo. E Ur dos Caldeus, eles tinham o auge deles de 300 a 500 mil habitantes. Imagina uma cidade naquela época, na época de Abrão, com 300 a 500 mil habitantes. Era uma cidade segura, era uma cidade confortável. Se a gente colocar em proporção Curitiba, é 1/4 de Curitiba. Era uma baita, uma mega de uma cidade. E Deus pede, então, para ele sair dali. Lembrando, no passado, no capítulo 11, vimos a Torre de Babel. Eles se espalharam e depois de algum tempo aí, os descendentes, os ancestrais de Abraão estão morando em Ur dos Caldeus. E Deus então pede para ele sair dessa cidade imensa, em volta de muita água, uma cidade confiável, confortável, e você pode ver a reconstrução, inclusive, de um zigurate que pertencia a essa cidade também. Para ele abandonar toda essa cidade e morar aonde? Nem ele sabia. Uma terra desconhecida. E até chegar nessa terra, em quais condições ele iria morar? Em tendas. Você se sentiria confortável com esse chamado? Abandonar aqui Curitiba, uma cidade confortável, com seu emprego, tudo estabilizado, para ir para um lugar onde você ia morar em tendas, num lugar onde você nem sabe onde você ia chegar? Mas essa foi a decisão de Abrão, de seguir a placa, a direção que Deus estava mostrando para ele. É por esse caminho que eu vou. Que eu não sei direito onde eu vou chegar, mas é esse caminho que Deus quer que eu siga. E se nós compararmos a Torre de Babel, o povo que desejou construir a Torre de Babel, a Torre da Confusão, com Abrão, eles têm muitas diferenças. Olha que interessante. Por exemplo, para a Torre de Babel, eles partiram para o Oriente, que, segundo Gênesis, não é um bom lugar. É o lugar do pecado, é o lugar distante de Deus. Mas Abrão, ele partiu para uma terra onde Deus mostraria para ele.
De um outro lado, Torre de Babel, eles escolheram morar onde eles desejaram. E do outro lado estava Abrão, peregrino. Ou seja, eu não escolho mais aonde eu moro. Deus é quem escolhe. E a partir daí, depois de muito tempo, Deus estabeleceu o povo de Israel, enquanto os outros povos, descendentes dos povos aí, da Torre de Babel, se espalharam pelo mundo, formando diversas culturas. Abraão, fiel a Deus, conseguiu levantar um povo que levantava a bandeira de Deus. De um lado, na Torre de Babel, eles desejavam alcançar o céu. Descobrir, quem sabe, os segredos do dilúvio, para não mais depender e não se amedrontar e dominar. Do outro lado está Abrão, construindo um altar a Deus. Ellen White diz, com relação ao altar que Abrão construía, que ele era diferente, em alguns aspectos, dos altares pagãos. E que esses altares que Abrão constrói em diversos lugares por onde ele passou, alguns altares eles eram altares que ficaram para trás, abandonados. E que povos que tiveram contato com Abrão, conheceu a história de Abrão, conheceu o Deus de Abraão, eles continuavam a adorar a Deus nesse altar ou reconstruíam esse altar para adorar a Deus. Olha que grande testemunho. Enquanto um lado está desafiando a Deus, nós vamos fazer o nosso nome, nós vamos trazer a nossa segurança, nossa própria segurança, nós somos independentes de Deus. Do outro lado está Abraão, fazendo um grande testemunho de Deus. O altar, que parecia algo silencioso, era algo muito poderoso, dizendo qual era o Deus que Abraão adorava. E também, de um lado, não confiavam em Deus, Abraão confiava muito em Deus. Independência de Deus, e Abraão, uma dependência crescente. Abraão teve falhas, quedas, mas ele continuou persistindo para conhecer mais e mais a Deus. Uma dependência crescente com ele. E por fim, então, de um lado, a Torre de Babel queria tornar o seu nome célebre. Ou seja, nós queremos tornar o nosso nome famoso. Nós vamos dominar sobre todas as outras nações. Do outro lado, Abraão, Deus prometeu para ele: eu vou tornar o seu nome famoso. Você vai ser uma bênção. E qual foi o resultado? De um lado, Babel, grande confusão. Se espalharam, se dividiram, enfraqueceram. E do outro lado, Abraão, que levantou um povo que alcançou a terra prometida. Interessante ver que lá em Hebreus comenta o que estava no coração de Abraão que motivou realmente para que ele fosse fiel a Deus. Gostaria que você abrisse, então, em Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10. Hebreus 11, verso 8 a 10. Você que também que nos acompanha pela internet, abra sua Bíblia também. Em Hebreus 11, verso 8 a 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja, o que estava no coração de Abraão era obedecer a Deus, saber que ele tinha uma herança, que Deus ia ser fiel na promessa dele. Mas ele teve o cumprimento da promessa em vida? Não. Ele continuou morando em tendas. A promessa passou, o cumprimento da promessa passou longe de Abraão. Abraão não conseguiu ver isso. Que diz, inclusive, que ele morou, junto com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, em tendas, mas ele olhava além da cidade prometida a ele. Ele olhava para uma cidade
que não era passageira, uma cidade celestial. E eu pergunto, se a maioria das pessoas tem perguntado então na internet como chegar, esse também tem sido no nosso coração o meu anseio, o meu maior desejo é estar no novo céu, na nova terra que Cristo está preparando para mim. Abraão, que viveu lá no passado, saiu de uma grande cidade segura, peregrinou, morou em tendas, não viu o cumprimento de uma terra dele, porque ele entendeu que ele era peregrino, mas ele teve a esperança de chegar na terra, como diz a cidade, onde Deus é o arquiteto e o edificador. Pensando nisso, quando nós vamos nos arrumar, nos preparar para um encontro ou para um local, um evento, nós às vezes passamos horas nos arrumando. Teve um encontro que eu precisei ir, muito importante. Eu planejei esse encontro durante meses. Deu muito trabalho até mais do que eu podia imaginar, mas eu não fiz todo o planejamento sozinho. Quando chegou o dia, coração batendo forte, coloquei uma roupa diferente para poder participar desse encontro. Esse encontro aí, ó. Minha esposa ainda colocou outra roupa ainda. Nós nos preparamos para esse encontro. E é por isso que lá em Apocalipse capítulo 21 diz que compara, o povo de Deus como a noiva e Cristo vindo para buscar a sua esposa. Hoje em dia, o futuro marido que espera a noiva chegar. Mas no tempo de Jesus era o contrário. Era a esposa que ficava esperando, não no altar, porque ele saía da casa dele, ia buscar a esposa, a futura esposa, e então trazia para sua casa. Então, por isso que Jesus vem nos buscar, por isso que ele é o noivo, vem nos buscar e nos levar, então, para morar com ele. E existe não sei se você já assistiu esse documentário, Super Size Me, que diz sobre a dieta do palhaço, É um jovem aí que, por um mês, ele só vai comer fast food de uma empresa aí, de fast food. E numa parte do documentário, eu já mostrei essa parte um ano atrás, aí, num sermão, quando ele começa a perguntar quais são esses personagens. E as crianças têm que responder que personagens são esses. Eu acho que o vídeo não vai passar. Tenta só dar um clique aí, se não for, eu vou contar. Ele começa a perguntar se eles conhecem personagens da história, enfim. As crianças, algumas sabem contar o que é, outras não. Até que os personagens de fast food, eles sabem dizer quem são. Porque aparece na propaganda sempre. E ele, por fim, mostra uma imagem, um rosto que seria conhecido, imaginativo, de Jesus. E nenhuma criança sabe responder quem é aquela pessoa. Ou seja, que geração está vindo que conhece todos os personagens aí de propagandas, mas não conhece nem Jesus? Será que nós não corremos o risco, como essas crianças, de esquecer quem realmente Jesus é? Um dia nos contaram do céu, eu quero ir para lá, mas nessa caminhada eu acabo até esquecendo de continuar de mãos dadas com Jesus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16, a história continua dizendo sobre Abraão. Capítulo 11 de Hebreus, verso 13 em diante, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles não alcançaram a promessa, porque não era o tempo dela se cumprir. Mas eles permaneceram fiéis. De longe viram a promessa. E o verso 14 continua: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Portanto, lhes preparou o quê? Uma cidade. Veja que eles teriam a oportunidade de voltar, desistir do plano de Deus, mas eles persistiram. Existe um hino que já foi cantado, inclusive, nessa igreja, que acho que você deve conhecer. Diz assim, ó: tantos são os teus afazeres que esqueces de Jesus. Quanta coisa a gente tem para fazer num dia só, né? E o hino vai perguntando: você esquece de Jesus? Esquece de passar tempo com Ele em oração, estudo da palavra? Se Ele voltasse, qual seria a sua reação? E daí o refrão diz: é real teu desejo de vê-lo voltar? Tu anseias por teu Salvador? São teus lábios louvor? É tua vida amor? Queres mesmo ver Cristo voltar? Muitas vezes é tão fácil entrar nessa igreja e olhar o painel que nós temos aqui, né, ao nosso lado, que é a nossa maior esperança que nós temos, e às vezes só ficar pintado, como uma coisa no passado que um dia falaram para nós, e esquecemos de lembrar isso dia a dia, de que esse encontro vai acontecer. Se para o meu casamento eu tive que me preparar para um encontro tão especial, e para a volta de Cristo, como que deve ser? Mesmo que eu não queira participar desse encontro, ele vai acontecer. E eu trouxe duas histórias aqui de pioneiros do nosso movimento adventista. O da esquerda, conhecido mais pelo seu sobrenome, Kellogg's. Inclusive, o sucrilhos é por causa dele, o nome dele, né? Ele quis fazer algo muito mais saudável para o norte-americano comer no seu café da manhã, já que o nosso princípio era, um deles é saúde. E ele foi, então, quem estruturou aí, montou o sucrilhos, né? Que era para ser algo um pouco mais nutritivo do que é hoje em dia, né? Essa era a intenção dele. Mas ele era médico. Ele fez diversas cirurgias sem morte dos pacientes. Ele chegou a inventar instrumentos cirúrgicos. Ele era um excelente escritor, um exemplo da igreja, enfim, administrador de hospital, enfim. Mas ele confiou tanto nele que ele acabou se esquecendo da cidade que nós lemos aqui, onde quem edificou, quem construiu, quem planejou foi o nosso Deus. Ele começou a ir para a linha do panteísmo e foi um grande naufrágio na fé. Um gênio, de forma literal dizendo, ele era um gênio, mas que acabou abrindo mão. Desistiu no meio do caminho. Não achou mais que era peregrino nessa terra. De outro lado, quem trouxe a mensagem, né, do advento de Cristo, que breve iria voltar, Miller, ele imaginou que Jesus iria voltar no ano de 1844. Ele não tinha dado uma data. Pouco tempo antes de 22 de outubro, com estudos de outros colegas, enfim, ele entendeu que seria dia 22 de outubro. Nós entendemos que a data estava certa, mas não o evento. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Miller, ele quase morreu em combate. Ele era uma pessoa descrente em Deus, um agnóstico. Se Deus existe, ele não está nem aí para nós. Mas depois de tudo que aconteceu na vida dele, de quase ter morrido também, ele começou a pensar quem realmente é Deus. E ele começou a estudar a Bíblia, e estudando verso por verso, a intenção dele não era passar um verso se ele não tivesse entendido. E até que ele chegou em Daniel, no capítulo 8, e ele começou a estudar mais e mais profecias. Ele se converteu, se tornou um grande pregador, e foi uma das pessoas responsáveis pela nossa existência aí, usado por Deus. Não estava certo na data, mas sim
mas sim naquilo que ia acontecer, algo que ia acontecer no céu, que na verdade só depois que o movimento é que, estudando, descobriu. Mas alguém que saiu da descrença para crer em Deus, não somente crer, como estudar profecia e apresentar isso para as outras pessoas. Alguém que tinha tudo para ser um herói, quem sabe da fé. Continuando essa lista de Hebreus capítulo 11, que é a lista dos heróis da fé. Ela não termina no capítulo 12, ela continua até os dias de hoje. Mas ele decidiu sair dessa lista. E qual dos dois nós nos assemelhamos mais? Com Abraão, eu aprendi duas coisas, estudando esses capítulos, Gênesis 11 e Gênesis 12. E talvez se foi muita informação aqui para você, pelo menos essas duas informações gostaria que você levasse. Uma é que a eternidade já começa aqui. Abraão ele poderia pensar, olha, mas só quando eu conquistar a terra prometida, só quando um dia isso acontecer? Não, ele foi fiel a Deus desde sempre. Ele levantava altares a Deus. Deus prometeu uma nação para ele, imensa. E ele passou anos, décadas, sem ter um descendente. Mesmo ele caindo em falhas, não confiando em Deus aqui ou lá, enfim. Mas ele entendeu que a eternidade começava aqui. Tanto é que Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que ele viu de longe a promessa. E que isso já foi suficiente para ele. Porque ele aguardava outra cidade, a cidade eterna. Então, para nós fica a lição. Antes dessa cidade eterna chegar, antes de Jesus abrir os céus e nos levar, a eternidade já pode começar aqui. Eu já posso sentir um gostinho do céu. Se um dia eu vou ver Cristo face a face, eu posso hoje ouvir a voz dele através da Bíblia. Falar com ele através da oração. Uma outra coisa que também Abraão me ensina é que eu tenho mais gente para levar. Abraão foi um grande testemunho, ele levantava altares a Deus. Pessoas iam sendo acrescentadas no seu grupo e ele partilhava a mesma esperança. Temos muitas falhas assim como Abraão, mas nós temos que entender que nas mãos de Deus, se o céu já começa aqui, é claro que não na sua plenitude, e amém por isso, senão nós nem iríamos querer ir para lá, mas se eu já posso ter um gostinho aqui, eu já posso dividir esse gostinho com outras pessoas. Nós vivemos num mundo de muito entretenimento. Nunca uma geração teve tanto entretenimento, tantas opções para se divertir. Nunca fomos tão numerosos nesse planeta, mas nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas, nunca as pessoas se sentiram tão infelizes e depressivas. Porque esse mundo não é nosso. E quem sabe nos envolvemos com tanta coisa desse mundo, coisas boas inclusive, coisas ruins, que estão querendo roubar o nosso desejo de ir para essa pátria eterna. Qual vai ser o nosso desejo? Abraçar Jesus? Encontrá-lo? Ou nós vamos cair nas armadilhas do inimigo, desviando o foco, achando que não é o momento agora de eu me preparar, não é o momento agora de eu viver o céu. Eu nem preciso dividir isso para os outros. Eu posso me envolver nas coisas deste mundo e ponto. Esse mundo vai passar. Devemos fazer o nosso melhor aqui. Mas assim como Abraão, não perdeu o foco. Se as pessoas estão perguntando na internet como chegar, eu sei a resposta. Através de Jesus que eu vou ser salvo. Serei, Ele em breve estará voltando para me buscar. Mas eu não quero desistir desse caminho. Pode ser aflições, pode ser propostas, pode ser um relacionamento. Tantas coisas podem me desviar de Jesus. Literaturas, diversos entretenimentos aí. Mas eu quero continuar firme. Porque aquilo que é eterno não passa. Não quero viver alguns anos aqui. Eu quero ser peregrino. Porque meu Deus vem me buscar. O quarteto estará cantando uma música sobre
o céu. E que, durante a música, eu gostaria que você pudesse refletir. Então, como tem sido sua caminhada? É para lá mesmo que você está indo? Tem alguma reforma que precisa fazer? Algo que precisa abrir mão para continuar nesse caminho? Algo que está te desviando? Em oração, enquanto ouvimos a música, então, reflita nisso. Somente Deus criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Somente Deus é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano deste Deus. Sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus. É seu desejo ir para lá? Continuar firme nesse caminho? Se sim, se coloque em pé e acompanhe nessa oração. Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor, ao criar esse mundo, criou o perfeito, mas pelo pecado temos uma grande guerra. Dois poderes lutam pelo nosso coração. O Senhor quer nos devolver a eternidade. O Senhor prometeu um novo céu, uma nova terra. E é só através dos méritos de Jesus que estaremos lá. Obrigado pelo grande sacrifício por nós. Nós aceitamos. E a cada dia queremos renovar a tua aliança que foi derramada
teu sangue. Renovar porque nós queremos entregar tudo o que nós somos diante de tudo que o Senhor entregou. Assim como Abraão saiu e foi para uma terra distante. Continuou sendo peregrino porque ele entendeu que era o novo céu, a nova terra que aguardava ele. E assim é isso que nos aguarda. Que venhamos a viver um pouquinho desse céu desde já. Vivendo ao teu lado e testemunhando. Temos muitas pessoas para levarmos. Nossa casa, nossa família, os nossos amigos, conhecidos e desconhecidos, amigos da escola, da faculdade, do trabalho. E que o Senhor nos abençoe. Que venhamos a ser grandes testemunhos, assim como Abraão. E também fiéis a Ti. Porque nada nessa terra vale a pena. Tudo é passageiro. E que venhamos a Teus olhos fitos no céu. No santo nome de Jesus. Amém.